Olá, meus amigos, minhas amigas, como vocês estão? Espero que estejam bem. É, Primeiramente, agradecer por este dia, por estarmos prontos para mais uma batalha, né? Porque até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos continuar com a leitura do nosso livro, né? A Autoridade do Crente. Esse livro é muito bom, gente, muito bom. Tem me ajudado e espero que esteja ajudando a vocês também. Nós vamos ler o capítulo 3, dando sequência ao que a gente já tem aprendido. E falando do que a gente já tem aprendido, no capítulo 1 nós aprendemos a oração que Paulo fez à igreja de Éfeso. Efésios 1, versículo 17. E o livro nos ensina a fazer essa oração de forma pessoal. E também nos ensina a fazer essa oração por alguém, substituindo o eu ou o vós pelo nome da pessoa pela qual você está orando. Hoje a gente vai pedir entendimento para Deus, para Ele nos ajudar no entendimento da palavra que é ministrada nesse livro e também quando a gente estiver lendo a Bíblia, né? Então vamos recitar essa oração para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. E tornando essa oração bem pessoal, eu peço por mim e espero que você faça a mesma oração pedindo por você. Para que o Deus do meu Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, me dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Para que, lendo esse livro, Senhor, eu abra os olhos do meu entendimento, eu abro o meu espírito para o Senhor e o Senhor possa habitar em mim verdadeiramente, Pai. Para que eu faça as tuas obras segundo a tua vontade aqui na terra, que é o propósito dessa leitura, meu Pai. Edificar aquele que está precisando e me aproximar de Ti, Senhor. Muito obrigado por este dia. Se não fosse por Ti, eu não estaria podendo gravar esse vídeo agora. Obrigado, Senhor. Amém. Então vamos começar. O capítulo 3 ele vem dando seguimento na questão de qual é o nosso lugar. O título do capítulo 3 é Assentados com Cristo. O capítulo 3 começa dessa forma. Em Mateus 8:28, é um outro versículo em que a palavra autoridade deveria ter sido usada em vez de poder. É dito: E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Deveria ler: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Quando Cristo subiu aos céus, transferiu sua autoridade à igreja. Ele é a cabeça da igreja e os cristãos compõem o corpo. A autoridade de Cristo deve ser perpetuada por meio do seu corpo que está sobre a terra. Aqui ele abre um parênteses. Ao longo de todo o livro de Efésios e em outras passagens nas epístolas, Paulo usa o corpo humano para ilustrar o corpo de Cristo. Fecha parênteses. O Salvador está assentado à direita do Pai, um lugar de autoridade, e estamos assentados com Ele. Se você tem noções de história, sabe que sentar-se ao lado direito do Rei é sinal de autoridade. Morremos com Cristo e fomos ressuscitados com Ele. Isso não é algo que será feito por Deus no futuro, Ele já o fez. E nesse pedacinho aqui a gente já consegue ter uma boa noção, né? Jesus está sentado à direita do Pai e estamos assentados com Ele. Você consegue já visualizar que o teu lugar não é aqui, que o teu lugar é lá em cima, de olho em tudo que acontece aqui, que você tem visão privilegiada de todas as situações, porque você recebe de Deus visão sobre todos os problemas que possam surgir? Consegue começar a entender isso aqui? Continuando, né? Efésios 1:18 ao 23 diz: Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder.
que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas aos seus pés, e, sobre todas as coisas, o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Observe especialmente o versículo 19. E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Em outras palavras, houve um transbordamento tal do poder de Deus ao ressuscitar Cristo dentre os mortos, que esta foi, de fato, a obra mais poderosa do Altíssimo até então registrada. Satanás e suas hostes se opuseram à ressurreição, sendo, entretanto, confundidos e derrotados por nosso Senhor Jesus Cristo, que se levantou dentre os mortos, subiu aos céus e agora está assentado à direita do Pai, acima de todos eles. Lembremos-nos de Colossenses, capítulo 2, versículo 15. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Aqui ele abre um parênteses, né? Na sua morte, no seu sepultamento e na sua ressurreição. E ele fecha. Esses são os mesmos poderes demoníacos com os quais temos de lidar, mas, graças a Deus, Jesus os derrotou. Outras traduções, aqui ele abre só um pequeno parênteses, né, falando sobre outras versões de tradução, né, que diz que reduziu-os a nada ou paralisou-os, ao texto de Colossenses 2,15. Continuando. Nos tempos antigos, os reis vitoriosos, trazendo consigo os cativos, desfilavam mostrando-os publicamente. O Filho de Deus fez isso com o diabo, expondo-o o Filho de Deus fez isso com o diabo, expondo-o diante dos três mundos, céus, inferno e terra, depois de o derrotar. O Criador nos deu esse relato nas Escrituras de modo que aqui neste mundo soubéssemos o que acontecera. O Senhor quer que tenhamos conhecimento do que aconteceu na morte, no sepultamento e na ressurreição e tomada de posição de Jesus Cristo ao trono. No trono, perdão. Deus quer que saibamos o lugar que Ele deu a Cristo, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não somente neste século, mas também no vindouro. A fonte da nossa autoridade, isso aqui é legal. Vai abrir bastante os olhos da gente. A fonte de nossa autoridade encontra-se nessa ressurreição e exaltação de Cristo por Deus. Veja, no versículo 18, que o Espírito Santo, por intermédio de Paulo, ora para que os olhos dos efésios e seus espíritos possam ser abertos para essas verdades, lembrando da oração que Paulo fez, né? Que a gente acabou de fazer. Ele queria que todas as igrejas, todos os cristãos, fossem iluminados. A autoridade, entretanto, não é levada em consideração por muitos cristãos. De fato, a maioria das igrejas nem mesmo sabe que possui tal autoridade. Misericórdia. Você nunca entenderá a autoridade do que crê apenas por intelecto. É necessário que haja revelação espiritual. Você deve crer nela pela fé. E aí a gente continua vendo a importância da oração que Paulo deixa para a gente na Bíblia, para a gente pedir a Deus o espírito de sabedoria e de revelação, para que a gente consiga entender as coisas que são ditas na Bíblia de forma clara, transparente, para que a gente não caia no engano, até porque a gente sabe que o diabo usa a Bíblia contra a gente. Ele tenta nos confundir usando a própria Bíblia. O diabo ele é um exímio estrategista.
e ele fica agindo nos pequenos detalhes. Hoje mesmo eu tive uma experiência muito bacana através dos resultados dessa oração. Deus tem mostrado para mim uns pequenos detalhes. E nós temos, eu e minha esposa, temos um amigo, temos um casal de amigos em que ele postou. Como é que foi que ele postou? Que sejamos fortes para enfrentar qualquer tempestade. E aí eu lembrei de uma passagem que eu li em Números 14, versículo 28, falando sobre o cuidado que a gente precisa ter com o que a gente fala. O texto dele é muito bonito, mas tem um pequeno detalhe que pode ser a diferença no casamento, não só dele, mas de vocês. Quando você diz que sejamos fortes para enfrentar qualquer tempestade, você sem querer está dizendo que você pode ter tempestades no seu relacionamento. E aí eu expliquei para ele. Seria mais fácil você dizer que sejamos fortes. Só isso, já bastava. Mas aí, o que acontece, né? O diabo ele já estava assim, ó. Qualquer tempestade. Já sei onde eu posso, já posso por aqui, ó. Você já deu um caminho pro diabo e ele vai ficar pescando cada coisinha que você jogar para ele vai pescando e bolando a estratégia dele. Bom, vamos continuar aqui, né? Em Efésios 2, capítulo 2, versículo 1 ao 7 diz: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros assim também eram. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Esse versículo é muito bem conhecido. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Mas aqui, ó, tem nos dois versículos, no 6 e no 7, tem algo que a gente deixa passar despercebido, né? E nos ressuscitou juntamente. Esse juntamente aqui faz a gente entender mais um pouco do lugar que a gente está, de onde nós deveríamos estar. Guarda bem essa palavra, essas duas palavrinhas, Jesus e juntamente. Guarda com você, Jesus e juntamente, para o resto da sua vida. No primeiro versículo lemos: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Aqui, o Espírito Santo diz por intermédio de Paulo, de acordo com a atuação da força do seu poder, quando ele ressuscitou Jesus dentre os mortos e você, quando estava morto. Veja, o mesmo verbo em Efésios 1:20, que expressa a revivificação, é isso mesmo, revivificação de Cristo dentre os mortos, expressa de novo, revivificação do seu povo em Efésios 2:1, na verdade. Em outras palavras, o ato do Senhor que levantou Jesus Cristo dentre os mortos também levantou o seu corpo. Na mente de Deus, quando Jesus ressuscitou, também fomos ressuscitados dentre os mortos. Já no capítulo 2, versículos 5 e 6,
lemos: ficou juntamente com Cristo e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Essa passagem trata da concessão dessa autoridade. Note que a cabeça, Cristo, e o corpo, a Igreja, foram ressuscitados juntos. Além disso, essa autoridade não foi conferida somente à cabeça, mas também ao corpo, pois a cabeça e o corpo são um. Quando se imagina uma pessoa, pensa-se na cabeça e no corpo como um todo. Só beber uma aguinha rapidinho. Vamos lá. Segundo o meu conhecimento, e aqui é uma palavra bem pessoal dele, segundo o meu conhecimento, as igrejas creem que fomos ressuscitados com Cristo. Calma aí, me perdi. Tá. Segundo o meu conhecimento, as igrejas creem que fomos ressuscitados com Cristo. Por que não creem que nos cabe o direito de nos assentarmos com Ele? Se parte desse versículo é verdade, por que não todo ele? Deu para entender? Eu avisei que eu ia engasgar um pouquinho, né? Vamos lá. Se nós, como uma igreja, obtivermos a revelação de que somos de Cristo, nós nos ergueremos e faremos as obras de Cristo. Até agora, estamos fazendo somente de modo limitado. Quando percebemos que a autoridade que pertence a Cristo também pertence aos membros individuais do corpo dele e está à disposição de todos nós, nossa vida será revolucionada. 1 Coríntios 12, 14 e 27. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Ele é chamado corpo, que é a igreja Cristo. Ele é chamado corpo, que é a igreja Cristo. Glória a Deus. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é só um membro, mas muitos. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós somos o corpo de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Somos o corpo de Cristo. Oxe. Segundo aos Coríntios 6, 14 e 15, diz: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque sociedade tem justiça... Calma aí, vamos ler de novo. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Por que sociedade tem injustiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou em parte tem o fiel com o infiel? O crente é chamado de justiça e o incrédulo é chamado de iniquidade. O primeiro é chamado de luz e o segundo chamado de trevas. O primeiro é chamado de Cristo e o segundo Belial. Assentados com Cristo. Em 1 Coríntios, versículos 6 e 17, é dito: mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Somos um com Cristo, estamos sentados à destra da majestade nas alturas e, por isso, todas as coisas foram postas sobre nossos pés. Nosso problema é que temos pregado uma religião de cruz, sendo que precisamos pregar uma religião de trono. Muitos pensam que devem permanecer na cruz. Alguns
receberam o batismo com o Espírito Santo, voltaram para a cruz e permanecem nela desde então. Misericórdia. Senhor, eu não serei aquele que pregará a tua cruz e voltará para a cruz. Não, eu estarei ao seu lado no trono, em o nome de Jesus. Está repreendido, sai fora. Na minha vida, não. Cantamos, junto à cruz, junto à cruz. Sim, precisamos ir até a cruz para a nossa salvação, mas não temos de permanecer lá. Prossigamos para o Pentecostes e a ascensão e ao trono. Entendeu? Entendeu, filho? Entendeu, filha? Eu vou ler aqui mais uma vez esse aqui. Poxa. Sim, precisamos ir até a cruz para a nossa salvação, mas não temos de permanecer lá. Prossigamos para o Pentecostes e a ascensão e o trono. Glória a Deus. Continuando. Na verdade, a cruz é um lugar de derrota, ao passo que ressurreição de triunfo. Quando se prega a cruz, prega-se morte e deixa-se o povo na morte. Morremos, sim, mas ressuscitamos com Cristo. Estamos assentados com Ele. Essa é a nossa posição atual. Estamos assentados com o Mestre no lugar de autoridade nos lugares celestiais. Muitos ignoram completamente a autoridade daquele que crê. De fato, eles não creem que tenhamos alguma autoridade, mas que mal podem contar com a salvação e que devem passar pela vida sendo dominados pelo diabo. Enquanto habitam na rua dos inválidos, exaltam mais a Satanás do que a Deus. E aqui eu lembro da passagem de Números, para a gente tomar cuidado com aquilo que a gente anda falando, né? A gente está mais preocupado em falar do problema do que propriamente da solução do problema. Precisamos ser libertos da escravidão, da morte e andarmos em novidade de vida. Não estamos na cruz, morremos com Cristo, mas fomos ressuscitados com Ele. Glória a Deus! Aprenda a ocupar seu lugar de autoridade mais uma vez. Morremos com Cristo, mas fomos ressuscitados com Ele. Glória a Deus! Aprenda a ocupar o seu lugar de autoridade. Entendeu? A destra do trono do Altíssimo é o centro do poder do universo inteiro. O exercício do poder do trono foi entregue ao Senhor ressuscitado. Sabemos que Jesus, com seu corpo físico ressuscitado, está lá, em plena posse de seus direitos, aguardando o tempo do Pai, quando seus inimigos serão postos sob seus pés. Em Hebreus, capítulo 1, versículo 13, temos: E a qual dos anjos disse jamais: Assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Escabelo é como se fosse um apoio para os pés. Um baú que tem uma tampa que você pode botar os pés em cima e descansar as pernas. Conseguiu entender? Você tá assim, ó. O inimigo tá lá embaixo falando e você tá assim, ó. Você não tem noção do quanto você é poderoso, meu irmão. Eu não tenho noção do quanto eu sou poderoso. Continuando. A elevação do povo de Cristo com Ele nas alturas claramente aponta para o fato de que estamos sentados com Ele, compartilhando não somente do seu trono, mas também de sua autoridade, a qual nos pertence. Não me admiro de Paulo ter dito, escrevendo em Romanos 5,17: Porque, se pela ofensa de um só a morte reinou por este, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Glória a Deus. Algumas versões, incluindo a Bíblia ampliada, dizem: reinarão como reis em vida. Reinarão como reis em vida.
Sobre toda situação você reinará. Sobre todo embaraço você reinará. Glória a Deus. Não, reinaremos como reis em vida por intermédio de Jesus Cristo. Isso é autoridade, não é mesmo? Não importa o que disse o rei, seria lei. Ele era a autoridade máxima. Compartilhamos da autoridade que o trono de Cristo representa. Alguns têm exercido um pouco mais de autoridade sobre os poderes do ar que os outros, porque têm um pouco mais de compreensão espiritual. Mas Deus deseja que todos tenhamos essa mesma compreensão espiritual. Olha a oração de Paulo. Mantendo o equilíbrio. O Espírito Santo pediu ao Pai, por intermédio de Paulo, é isso mesmo, o Espírito Santo pediu ao Pai, por intermédio de Paulo, que todos pudéssemos ter sabedoria, entendimento e autoridade sobre os poderes demoníacos e os problemas que criam por sua constante manipulação da mente dos homens. Importante isso aqui, hein? Parece ser a coisa mais difícil do mundo a igreja manter-se equilibrada. Você pode tomar qualquer assunto, inclusive a autoridade, esgotá-la ao ponto máximo e então só obterá prejuízo e falta de bênçãos. Aqui ele está criticando a igreja, né? Nos Estados Unidos, aí ele vai usar um testemunho. Nos Estados Unidos, um homem cujo apelido era Pai Divino tinha sido salvo e cheio com o Espírito Santo. Esta fora uma experiência autêntica em sua vida. Então começou a estudar estas mesmas escrituras que temos estudado. Ele raciocinou: se estamos em Cristo, então eu sou Cristo. Cristo é Deus, então eu sou Deus. Esse homem fundou uma seita que se tornou muito popular. O povo lhe prestava adoração. Não, calma aí, deixa eu voltar aqui que eu me perdi. Ele raciocinou: se estamos com Cristo, então eu sou Cristo. Cristo é Deus, então eu sou Deus. Esse homem fundou uma seita que se tornou muito popular. O povo lhe prestava adoração. É fácil cair nas valas laterais da estrada, do excesso, do entusiasmo descometido e do fanatismo. Caminhemos pelo meio da estrada e mantenhamos o equilíbrio. Importante isso aqui. Para a gente não tomar cuidado, para o nosso coração não se encher de nós mesmos, da sua autossuficiência. Vigiemos. Vigie. John Alexander Dowie, um escocês que recebeu uma revelação sobre cura divina enquanto exercia seu ministério no final do século XX na Austrália, atravessou o oceano por muitas vezes durante sua vida. Ele enfrentou muitas tempestades, mas todas as vezes fazia o mesmo que Jesus: repreendia a tempestade e ela sempre cessava. Não deveríamos ficar admirados com isso, porque o Messias disse: na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Jó ou João, acho que é Jó, 14:12. João 14:12. Alguém me perguntará: o que serão as maiores obras? Bem, vamos realizar primeiro as obras que Jesus fez, e só então pensemos nas obras maiores. O Mestre não disse que apenas uns poucos escolhidos fariam essas obras, mas aqueles que creem nele as fariam. À medida que estudamos o que a Palavra de Deus ensina e educamos o nosso espírito acerca da autoridade, creio que seremos habilitados a andar nessa grande verdade a cada vez mais. Amém. Você conseguiu, meu irmão, minha irmãzinha, entender que tudo que a gente tem estudado tem nos levado para um lugar que não é este aqui que a gente está? Vamos trocar lugar por situação.
Vamos substituir o lugar por situação. Essa situação que você está vivendo não é a situação que você deveria estar vivendo. Você está em outro lugar. Você tem autoridade para isso, para falar: não aceito essa situação na minha vida. Eu não sei o que você está passando, não sei o que você tem vivido, mas sei que esse não é o seu lugar, porque Cristo já fez isso por você, já está tudo preparado. Como a gente estudou no capítulo 2, como a gente vai receber uma herança de alguém que não morreu? A gente tem que tornar essa pessoa nosso pai. Você tem que tornar Deus seu pai, para que você herde a herança dos santos, para que você seja cheio do Espírito Santo, para que você tenha essa autoridade, para que você seja como Jesus foi. Entende? O poder dessa palavra. Espero que você esteja realmente focado em receber de Deus e melhorar a sua vida. Não melhorar a sua vida porque você quer melhorar a sua vida, mas porque você entende que Jesus já melhorou a sua vida há muito, 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 muito tempo atrás. E que Ele quer sempre que você tenha vida com abundância, plenitude de dias, tudo isso, meu irmão, minha irmã. Então seja cheio do Espírito Santo, busque, peça a Deus como Paulo pediu, receba o espírito de sabedoria e de revelação na sua vida. Eu oro por você, Senhor meu Deus, que o Senhor dê a este servo, a esta serva que está te ouvindo aqui, o espírito de sabedoria e de revelação, em o nome de Jesus. Assim eu também peço por mim, meu Pai. Encha-me com o espírito de sabedoria e de revelação, em o nome de Jesus. Amém. Meus amigos, minhas amigas, mais um dia vencido, mais um capítulo lido e mais um pouquinho do nosso espírito elevado aos céus e mais próximo de Deus. Espero que você esteja chegando nesse nível. E em tão pouco tempo eu já tenho tido tantas coisas boas, tanto resultado positivo através dessa oração, que eu quero que você também conte um pouco do seu, tá bem? Quando você puder, grava um videozinho, mostra para o mundo que Deus é contigo, em nome de Jesus, para a honra e glória dele. Deus abençoe.